alegria e muita curiosidade que eu inicio mais esse café consigo, esse momento de bate-papo sobre pontos importantes da vida. E neste dia eu trago uma nova mesmo, convidada, que é a nossa querida Karine. E ela vai nos falar sobre um assunto muito interessante. Eu passo a palavra para ela. Bem-vinda, Karine! Oi, Mariana! Bom, antes de nada, é um prazer participar do seu Café Consigo, que eu acho que é um projeto muito bonito. E nada como um café, né, para a gente conversar de assuntos importantes e assuntos que deveriam ser conversados em qualquer mesa de café, de comida, assuntos que muitas vezes a gente acha que deveriam ser tratados dentro de uma sala de aula, podem ser tratados dentro de casa. E nada como um café para isso. Verdade. E esse café, a proposta do café é ser um momento bem assim, tranquilo, descontraído, que a gente vai conversar sem nenhuma preocupação assim com o tempo. Eu gostaria de saber quem é Karine, de onde tu está falando, compartilhar com as pessoas isso, saber assim o que é que a Karine desejava para si na adolescência, que está perto da Karine. A gente olha para ela e diz, está perto. E o que a vida foi te surpreendendo nesse teu desejo, assim? Bom, a Karine, né? Quem sou eu? Eu sou sorriso para onde eu chego. Foi o que me falaram e depois eu pensei e falei assim, é verdade. Eu sou sorriso onde eu chego. Tanto que na academia, quando eu chego, que eu dou bom dia, já sempre escuto. Lá vem a alegria do dia, né? Então, eu acho que essa eu poderia resumir que seria a minha entrada, né? E fora isso, também me disseram que eu sou um gira-lua. Eu vou explicar para vocês o que é ser um gira-lua. Bom, eu também sou uma trader em construção, eu sou uma investidora em constante aprendizado, eu sou professora e mentora para quem quer investir em ações, eu sou a filha caçula da Neuci e do Luiz Carlos e a irmã caçula do Keller e do Júnior. Então, eu poderia dizer que essa é a Karine. Mas, e o que é, então, esse gira-lua? Gira-lua é uma expressão que vem aqui da Espanha, que eu estou em Bilbao, no norte da Espanha, falando com vocês. E gira-lua foi um grande amigo que me disse para mim, Karine, você é um gira-lua. Gira-lua é uma pessoa que ela não se encaixa na sociedade, nos padrões da sociedade. Normalmente, quais são os padrões da sociedade? Você tem que estudar, você tem que encontrar um trabalho, então você encontra um namorado e casa, vocês têm uma casa e vocês têm filhos. Esse é o padrão da sociedade hoje em dia, né? Pois então, a Karine não se encaixa em nenhum desses, porque normalmente esses padrões da sociedade também têm uma certa idade para você cumprir cada uma dessas etapas. E eu nunca me encaixei nisso. E por isso que meu amigo fala que eu sou uma gira-lua, né? Porque é como se eu fosse de contra tudo aquilo que me propuseram, que o mundo me propôs, que a sociedade me propôs. Não, eu não quero isso agora. Eu quero fazer isso depois. Agora eu não quero ser funcionária dessa empresa. Nesse caso, eu não quero mais ser auditora. O que você vai fazer? Não sei. Vou buscar, vou atrás disso. Então, esse é ser o gira-lua, né? O gira-lua é aquele que decide não olhar mais para o sol e ele vê a beleza da lua. Só que tem um preço para ele ficar olhando para a lua, né? E a partir do momento que ele vê que ele pode sim seguir um caminho contrário, ele só precisa, então, entender que sim, ele vai realizar os sonhos dele, mas que isso vai custar um preço maior, já que ele tem que ir contra tudo que foi dito para ele. Vai contra o fluxo natural, vamos dizer assim, previsto, né? É isso mesmo. De que lugar do Brasil tu estás? Tu saíste, né? Porque agora tu está na Espanha. Isso. Mas é brasileira, tu és brasileira, brasileira. Não? Sou brasileira. Eu sou de Presidente Tasso, do interior de São Paulo, bem na divisa com Mato Grosso do Sul. Teve um ano que a minha cidade ganhou como a cidade com o pôr do sol mais bonito do Brasil. Então eu digo que eu sou nascida no estado de São Paulo,
mas eu passei uma boa parte da minha infância no Mato Grosso do Sul, e já a parte onde eu cursei a faculdade, eu morei no Sul, em Santa Catarina, em Blumenau. Eu tenho, assim, um amor por Blumenau, porque foi uma cidade que me ensinou muito, que eu amadureci muito daquela fase, né, de você saindo da adolescência, indo para a fase adulta e começando a fase profissional da vida. Então, Blumenau me ensinou muito. Não, realmente, tu é essa pessoa que anda em busca daquilo que lhe realize, que, né, de expansão, de compreensão da vida, né? Não tem esse negócio de acomodação, né? Até para estudar, mudou de estado, mudou... Então, isso é muito bonito. E o que a vida te surpreendeu nesse processo todo, assim, que tu foi planejando? Mariana, como a maioria das pessoas, né, eu sempre, vamos dizer assim, que eu sempre tive uma inquietude dentro, e eu não sabia o que era essa inquietude. E é o que todo mundo fala, você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, até, vamos dizer assim, até os meus 25 anos, eu fui a média das pessoas com quem eu mais convivia, mas a média das pessoas que iam, vamos dizer assim, em direção ao que a sociedade colocava, né? Então, eu fiz contabilidade, sou formada em contabilidade, mas antes de fazer a carreira de contabilidade, qual era a minha ideia? Fazer concurso público, né? Que não tem nada de errado com isso, mas era isso. Estuda, faz um concurso público na época por causa de contabilidade, então seria ser auditora fiscal, que seria auditora da Receita, porque ganha muito bem e tal, toda aquela estabilidade. Então foi isso que eu fui escutando no decorrer da minha jornada, né? Só que, claro, a Karine às vezes era como, tá, você tá me dizendo isso aqui, pode até ser, mas não sei se eu quero, não sei se eu quero. E muita coisa mudou nisso tudo, né? Que nem eu falei para você da sociedade. Uma das perguntas que você comentou, né, da nossa adolescência, o que é que mudou? Muita coisa do que eu vi é que a Karine, ela tinha que trabalhar, ou ser contadora, ou ficar no escritório de contabilidade. Eu consegui escapar um pouco disso, eu trabalhei numa empresa de auditoria em Blumenau, em Santa Catarina, e isso me ajudou a abrir um pouco a mente, mas eu tinha uma inquietude que eu não sabia o que era. E eu demorei um pouco para descobrir essa inquietude. E foi o que a vida me surpreendeu. Que hoje, eu falar, ensinar as pessoas a investirem em ações. Eu jamais imaginei na vida que eu estaria morando fora do Brasil e falando e ensinando as pessoas a investirem em ações em espanhol, porque eu faço isso em espanhol. Então, literalmente assim, a vida deu um giro, eu falo que de 360 graus, é uma coisa que eu não esperava. Nunca passou pela minha cabeça. O que passou na minha cabeça na minha, vamos dizer assim, na minha adolescência ou quando eu era criança ainda, o primeiro foi ser pedreira. Eu queria ser pedreira. A minha mãe deixou, e aí com o passar do tempo, eu tive um vizinho que era pedreiro, aí eu vi que era um trabalho muito duro, que era um trabalho bonito, porque construía casas, mas era um trabalho muito duro, então eu decidi que não. Aí eu mudei, né? Aí depois foi, então e agora? O que eu vou ser? Eu acho que eu vou fazer esse negócio de contabilidade, mas eu já sabia que contadora eu não queria ser. Aí eu falei, eu acho que eu vou então auditora, né? Entro numa empresa de auditoria e depois eu, não sei, faço concurso, né, para auditor fiscal. E aí a vida vai te mostrando que talvez não é ali, ou que você precisa passar por esses caminhos, né, por essas etapas, para você depois de verdade ver o giro que a vida vai te dar e você fala assim, tem sentido. É o que Steve Jobs fala, né? A gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Hoje em dia eu consigo conectar muitos desses pontos. Tem uns que ainda não, claro, ainda tem muito que aprender, mas tem uns que eu já conecto. Então, hoje em dia, falar sobre investimento é uma coisa que eu não esperava, porque eu era a mais envergonhada da sala, a que não queria aparecer, a que não queria se mostrar, e de repente, tô eu com a cara no YouTube. Eu acho muito lindo, eu assisto teus vídeos de vez em quando ali. Não entendo absolutamente nada de ações, é um outro mundo para mim. E pior que eu me dei conta, né? A gente conversou um pouquinho antes, que eu não tive educação financeira. E não é só eu, a maioria de nós, a gente foi lidando com o dinheiro, meio tropeçando nele, né? Sem saber direito, assim,
sem planejamento nenhum financeiro. O dinheiro, aliás, a gente vem daquela ideia cristã, né? Como é que é rico não vai para o céu, né? Então, para que tu vai querer ter dinheiro? Então, daí já é a raiz de muita coisa, né? Por isso que eu me surpreendi quando eu vi a tua história e tu estavas ali nessa questão financeira. E eu acho que o pedreiro, nesse teu contexto, tem tudo a ver, né? Porque o pedreiro, ele constrói a casa, o espaço onde as pessoas vão viver, né? Dá uma estrutura de segurança e tem que ser tijolinho por tijolinho, né? Tijolinho por tijolinho. E essa questão financeira também é aos poucos, não é alguma coisa que, né, dá um estalo e fica pronto. Não, é um processo, né, de planejamento, de organização, de atenção, me parece, né? Mariana, por incrível que pareça, eu nunca recebi educação financeira na minha casa. Nunca. Eu venho de uma família, vou dizer assim, não pobre, assim, não humilde, mas pobre. Meu pai diz que, meu pai costuma dizer que quando a gente tinha ali 5 anos, ele não levava a gente na pracinha da cidade porque ele não tinha dinheiro para comprar cachorro quente. Então ele diz, a gente não passava fome, mas a gente passava vontade. Sim. Então para vocês terem ideia que eu venho de uma família assim humilde, né? E aí eu tenho outro detalhe, né? A criança tá com fome, a gente tinha um quintal gigantesco com um monte de árvores, então era só colocar o pé para fora e escolher qual era a fruta que ia comer, para vocês terem uma ideia. Então, infelizmente, a minha família nunca compartilhou isso de educação financeira. Foi uma coisa que eu fui, vamos dizer assim, tem coisas que eu acredito que eu nasci com elas e coisas que eu fui aprendendo. A minha mãe, para vocês terem ideia, quando eu tinha mais ou menos, antes de nascer, até depois quando eu tinha acho que uns 2 anos, a minha mãe teve um supermercado e ela se separou do meu pai e o negócio acabou não indo adiante, mas a minha mãe nunca incentivou nem o meu irmão nem a mim a serem empreendedores. E isso é algo que hoje em dia eu falo, gente, como que ela não incentivou a gente, né? E além disso, por isso que eu digo que a gente é a média das pessoas que a gente convive. A minha mãe tem 7 irmãos, dos 7 irmãos, um vamos dizer assim, empreendedor. Os outros não são funcionários. Eu tenho tios que são concursados também. Então, educação financeira não era uma coisa que eu tinha. Só que eu, de criança, eu tinha uma coisa. Eu guardava dinheiro. Além de eu guardar dinheiro, o que eu fazia? Eu emprestava dinheiro para quem não tinha. Que legal! Entendeu? Eu fazia isso. Eu guardava dinheiro e eu emprestava dinheiro para quem não tinha. Muitas vezes esse quem não tinha era minha mãe, que às vezes ela não queria ir no banco, ela falava assim, Karine, você tem dinheiro? Eu falava assim, quanto você quer? Eu quero R$10. Aí eu falava assim, se eu te der R$10, eu quero 20 de volta. Que legal! Aquela criança, eu não tinha muita ideia de juros, né? Então eu só pensava assim, se eu te der, eu quero mais de volta. Bom, infelizmente eu recebi alguns calotes no meio do caminho e desisti dessa minha empreitada de emprestar dinheiro. E então, uma coisa que eu sempre tive consciência é que se eu queria comprar algo, eu tinha que guardar aquilo que eu recebia. Seja uma mesada, seja o troco de quando eu ia no mercado para minha mãe, aquilo que sobrava. E a partir do momento, então, que eu já tive o meu primeiro trabalho, eu sempre fui essa pessoa que guardava dinheiro. Mas eu vim entender mesmo a importância de você gastar menos do que você recebe quando literalmente eu já estava na faculdade. Porque as despesas eram maiores e tinha muita coisa que eu aprendi na contabilidade em si. Então, eu entendi ali que eu precisava guardar dinheiro. Eu não, por exemplo, assim, eu não me limitava em questão de comida. Mas, por exemplo, assim, se eu tinha um sapato, eu não compraria 2, 3. Então, ou seja, eu não gastava dinheiro, eu tentava não gastar dinheiro de forma desnecessária. A única coisa que eu não tinha era a limitação com dinheiro para comida. Eu acho que até é justamente isso, porque o meu pai fala, a gente passava vontade. Então, ou seja, a partir do momento que eu tinha o meu salário, eu não queria mais passar vontade. Se fosse de comer, eu comprava. Mas se era roupa, alguma coisa assim, nada. E então foi a contabilidade, né? Até o convívio depois com as pessoas com quem eu trabalhava, que reforçou isso de guardar dinheiro e começar a investir esse dinheiro. Só que como a maioria das pessoas, eu creio que 90, 95% das pessoas, o dinheiro que eu guardava, ele ia para minha conta poupança ou uma aplicação do banco, que na verdade por detrás daquilo estava uma conta poupança.
Então, daí começou isso. Dinheiro aonde? Guardado, mas na conta poupança. Ou seja, todo mundo começa por onde? Nem se for para um cofrinho ou conta poupança. Mas daí que começou tudo. Esse dinheiro guardado. E eu nunca pensei que eu poderia investir o dinheiro na bolsa. Eu acho que foi uma falha dos meus professores na faculdade, porque eu tive 3 professores de economia e nenhum dos 3 nunca mencionou com a gente de que a gente poderia investir em ações, que a gente poderia comprar ações. Tudo bem que na época o custo para você comprar uma ação ele era muito elevado, mas nenhum deles disseram para nós, vocês podem investir em ações se vocês quiserem. E um deles, acho que é o que mais me incomoda até hoje, é que ele mencionou, eu tive um cliente que perdeu 100 mil, um outro que ganhou 50 mil, um outro que não sei o quê. Mas ele nunca disse para nós, vocês também podem investir na bolsa. Eu acho que foi uma falha dele ali, porque ele poderia, naquela época, ter aberto o mundo não só para mim, mas para os outros alunos que estavam ali também. Karina, isso que você está falando é isso que eu estava querendo dizer. A gente não tem, ninguém nos instrumentaliza com relação à questão financeira, como se dinheiro fosse só detalhe. O dinheiro é uma ferramenta, mas é uma ferramenta importante, inclusive para a saúde, para a educação, para tudo, né? Para a mobilidade. E eu penso assim, tu faz um curso superior, tinha que ter uma cadeira já, que te oriente, olha, como que essa profissão se encaixa, como que tu te estrutura para gerenciar isso, para que tu tendo essa base organizada, tu vai ser um profissional melhor, vai te programar para qualificação, para investir na tua própria, né, melhoria da tua formação, mas tu sai como se, bom, pegou o diploma, está pronto para a vida, não está, porque daí a gente sai... Não é? Né, sai perdido, assim, tem muita pessoa que pega o diploma e agora, se não fizer um concurso, não sabe se virar. Eu acredito que a educação financeira ela deveria estar na escola. A partir do momento que a criança mais ou menos ela sabe contar, já poderia introduzir alguma coisa para ela de educação financeira. E depois, até conforme vai passando os anos escolares, isso ser ensinado de alguma forma, né? Se eu não me engano, tem um trader brasileiro que ele escreveu 2 ou 3 livros, agora eu não sei aonde que esses livros iam ser apresentados na escola, mas ele chegou a comunicar isso no YouTube e tudo, já tem acho que uns 2 anos, e me pareceu muito interessante, porque era justamente sobre educação financeira, né? Levar a educação financeira para a escola, que eu acho que pode mudar muita coisa na nossa sociedade. Muda muito, nossa, porque não adianta, é uma coisa com a qual a gente vai precisar lidar, mas a educação em vários níveis, ela precisa melhorar muito, né? E essa questão, assim, eu achei lindo quando eu vi o teu envolvimento, achei muito bonita essa tua vocação, né? Isso é uma vocação importante, porque é bom que pessoas que tenham valores lidem com dinheiro, que vão inspirar valores em outras pessoas conectadas com a questão financeira. Porque não é o dinheiro pelo dinheiro, não é? É o dinheiro como meio, como instrumento de progresso para todos, né? Tem um influenciador que ele fala que alguém perguntou para ele assim, mas dinheiro não traz felicidade. Ele pega e fala assim, pobreza também não. Ele é religioso e ele fala, mas pobreza também não traz felicidade. O problema é que a gente não pode querer atrelar a nossa felicidade ao dinheiro. Por exemplo, qual a importância do dinheiro hoje para mim, que moro na Espanha? Dinheiro para mim diminui quilômetros. Porque aqui na Espanha eu moro com a minha mãe, mas o meu pai, os meus irmãos, a minha avó, ou seja, a minha família, grandes amigos, eles estão aonde? No Brasil. Então, o dinheiro, para mim, hoje, é uma ferramenta de distância, por exemplo. Uma ferramenta de distância, porque ele pode encurtar essa distância entre eu e a minha família. Então, qual é o problema do dinheiro aqui? Nenhum. É a oportunidade que eu tenho de poder comprar um bilhete de avião e passar o Natal com a minha avó, passar o Natal com os meus primos, passar o Natal com a minha família, porque aqui só está a minha mãe e eu. Então, o dinheiro, ele potencializa, vamos dizer assim, o que a gente tem dentro. Se você é uma pessoa que você já compartilha, vamos dizer assim, né,
isso vai potencializar. Agora, se você é uma pessoa extremamente egoísta, o dinheiro também vai potencializar isso. Uhum. E o que acontece também, muitas vezes, que o dinheiro ele vai mascarar certas coisas, mas ele vai potencializar quem você é. A verdade é essa. O dinheiro não vai deixar você mais ou menos humilde. Não. Você é o que você é. Uhum. Independente se você tem dinheiro ou se você não tem. É isso. E tem uma pessoa aqui que ele trabalha como coach, assim, e ele fala em 3 tipos de liberdade. Que nós precisamos buscar 3 tipos de liberdade, que é a liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. E é o gerenciar, o administrar esses recursos financeiros que te dão essa possibilidade de tu realmente ser livre. Sim. Porque tu trabalha, tu decide que tempo tu vai trabalhar, quanto tempo tu vai trabalhar. É como tu disse, estou na Espanha, mas se tu conseguir te organizar, tu decide se tu vai estar na Espanha, no Brasil, né? Tu tem essa liberdade geográfica, o dinheiro te dá isso. E ele disse, a gente não pode se contentar com pouco, porque a gente, como ser humano, pode aspirar isso. Ou Claro. deve aspirar a isso, né? A liberdade financeira é uma coisa que eu aprendi, vamos dizer assim, com as pancadas da vida, e até com um grande amigo que ele é economista, ele é brasileiro. Liberdade financeira, ela é relativa, depende para cada um. Hoje em dia, por exemplo, qual seria a liberdade financeira para a Karine, não? Seria quanto? Seria 2.000 euros, 3.000 euros? Que essa liberdade financeira, para mim, poderia ser suficiente para pagar as minhas contas hoje e sobrar quanto? Então, mais ou menos é por aí que a gente tem que imaginar. Então, tem gente que vai falar assim, liberdade financeira para mim é todo mês cair na minha conta 100 mil reais, 100 mil euros, o que seja. Para mim teria que ser 1 milhão, porque eu vou ter uma casa não sei aonde e tal. A gente vai falar assim, não, com 3 mil reais, 5 mil reais, eu já estaria satisfeito. Ou seja, liberdade financeira é relativo. Então, uma coisa que cada um deve fazer é colocar no papel mesmo, pegar uma folha e uma caneta e ver o que é liberdade financeira para mim hoje. O que eu preciso fazer para conquistar essa liberdade financeira? Uma coisa que a gente não gosta de fazer muito, mas é pagar o preço. E aqui a gente fala de pagar um preço a longo prazo. Infelizmente é assim. Não é uma carreira, é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Isso, Maratona. A nossa vida é uma maratona, né? Então, quando a gente fala também em liberdade financeira, também é uma maratona. Porque não vale nada, Mariana, a gente entregar 1 milhão, hoje em dia a gente fala até que é pouco, né? Não vale nada, então vamos colocar. Não vale nada eu colocar 10 milhões de reais na mão de uma pessoa que não sabe administrar o dinheiro. Em que sentido? Essa pessoa gastar esse dinheiro e depois não saber para onde foi o dinheiro. Ou seja, não tem um controle do dinheiro. Hoje em dia, a gente fala que controlar o dinheiro é você ter um orçamento. Você saber o que você paga ou de aluguel, ou você paga do financiamento da sua casa, se você já tem casa própria, quanto você paga de combustível todo mês, ou quanto você paga de seguro de carro, se você tem seguro de saúde, quanto você paga do seu plano de saúde. Para quem tem filho, se o filho estuda em escola particular ou não, quanto custa isso, mais ou menos ter uma ideia de quanto gasta de supermercado, mais ou menos ter uma ideia de quanto gasta de lazer, porque a partir do momento que você sabe mais ou menos quanto você gasta, você pode ter uma ideia, falar, eu gasto por mês 2.000 reais, então eu precisaria ganhar em torno de mais de 2.000 para eu pagar as minhas faturas e me sobrar um dinheiro para eu começar a guardar, para começar a investir. Uhum. Então, aí, a partir daí, eu posso pensar em liberdade geográfica. A liberdade geográfica é você decidir, tá, com o que eu sei hoje, com o que eu tenho hoje, aonde eu poderia morar, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente pensa. Ah, liberdade geográfica é isso. Hoje em dia, com o meu trabalho, eu posso morar em qualquer lugar? Sim, eu posso morar em qualquer lugar, desde que eu tenha conexão de internet. Porém, sentar nessa cadeira que eu estou sentada aqui agora, ela tem um preço muito alto, que a maioria das pessoas não querem pagar. Até conversei com a Rosa, que faz mentoria com a gente, e eu falei para a Rosa, todo domingo eu levanto 15 para 7 da manhã, sento nessa cadeira aqui e passo a manhã inteira estudando, buscando as melhores oportunidades de investimento em ações. Quem está disposto a fazer isso? Quase ninguém está disposto a fazer isso. Eu invisto na Bolsa de Valores vai fazer 6 anos. E os primeiros anos, e apesar que até hoje eu continuo, eu estudava muito,
muito. Eu falo que eu não sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa esforçada. Inteligente aqui na minha casa é o meu irmão, o irmão do meio. Ele é inteligentíssimo, mas eu sou esforçada. Tanto que na escola eu tinha que ler, estudar uma semana, 2 antes para poder fazer prova e tirar nota. Meu irmão não. Então, a bolsa, ela me exigiu muito de eu ter que ver o mesmo curso 4, 5, 6 vezes para eu falar assim, não, agora eu entendi. Então, mais por repetição. Eu falo que sou esforçada. Se eu que sou esforçada, eu conseguir investir e consigo ganhar dinheiro com as ações, eu falo que todo mundo consegue. Se eu conseguir, todo mundo consegue. E a liberdade de tempo, que nem você comentou, é a gente pensar, né? O dinheiro que a gente recebe, a gente pelo nosso trabalho, a gente vê qual é o valor que a gente entrega para a sociedade. Então, a partir daí, a gente conseguir administrar esse tempo. E ver também o que é de verdade, com que você quer gastar o seu tempo. Trabalhar, ele é muito mais do que eu trabalho para pagar as minhas faturas. Não, eu trabalho porque eu gosto daquilo que eu faço. Então, a partir do momento que você gosta daquilo que você faz, a gente já quebra esse paradigma de que, eu trabalho muito. Não, eu gosto daquilo que eu faço. Então, se eu tenho que levantar todo domingo, 15 para 7 da manhã, não tem problema. Eu gosto do que eu faço. Então, para mim, é uma atividade a mais no meu dia a dia, na minha rotina. Então, aí eu já, essas horas aqui eu encaixo aqui. Só que é verdade que, dependendo do dia, eu posso fazer uma videoconferência com você, por exemplo. Eu posso sair mais cedo na sexta-feira para viajar, ou não me preocupar muito se eu tenho que, não sei, sair com as minhas amigas e de repente tal dia eu tenho que fazer. Não, eu posso encaixar na minha agenda. Porém, isso tem um preço. E aí é onde vem a pergunta: você está disposto a pagar esse preço? É a mesma coisa do concursado. O concursado, ele sabe que ele tem que estudar mais ou menos em média 8 horas por dia. Mas lá na frente, até tem um influenciador brasileiro que ele fala, lá na frente a conta fecha. Sim, lá na frente a conta fecha, mas você tem que começar a pagar o preço hoje, para você ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Isso é maravilhoso que você está falando sobre a maratona, não é? A gente tem que começar a ver a vida como maratona. E essa história do pagar o preço e pensar que cada maratona que tu vai correr vai te qualificar para a próxima. Não é sobre chegar no primeiro lugar, é sobre cumprir o percurso. E quanto mais tu te arriscar a fazer o percurso, mais qualificada para o percurso tu vai ficando. E está falando sobre empenho, se empenhar naquilo que quer, para poder chegar a ter o desempenho. Né? O desempenho que tu pode dizer, eu vou cobrar tanto pelo que eu vou fazer, e a pessoa dizer, fecho contigo, né? Porque eu sei que isso vai realmente entregar um trabalho de qualidade. E isso é construção. E só falando assim, curtir a vida, curtir esse percurso. Essa tua inquietude da qual eu falava é essa necessidade. Uma vez eu vi alguém falando isso. Tu tem que encontrar alguma coisa que tu faria 24 horas por dia, mesmo sem ganhar dinheiro por isso. É aí que está a tua vocação, aí é onde a tua alma vai vibrar. Então, e daí o dinheiro vem naturalmente, né? Porque vai entregar o melhor, vai entregar com brilho no olho, vai entregar se sentindo gratificada, então é outra vibração, né? É outra coisa. E que a acomodação não tem, o prazer do momento não justifica, né? Não justifica abrir mão do esforço para, né? Hoje em dia a gente tem escutado muito sobre propósito, né? E uma coisa que eu tenho visto muito é que as pessoas querem, na verdade, nós olhamos o palco de muita gente sem se dar conta do que está nos bastidores daquilo. E muitas vezes a gente quer ser, não sei, um grande palestrante e alguma coisa assim, uma figura de destaque, e às vezes não é aquilo que vai encher o nosso coração. O vazio e essa inquietude que eu senti ali, principalmente depois que eu terminei a faculdade. Nossa, eu lembro que um dia eu liguei para minha mãe, depois que eu terminei a faculdade, chorando. Minha mãe, que foi, Karine? Eu falei assim, mãe, o que eu vou fazer da minha vida agora? Ela falou assim, como assim, Karine? Eu falei, mãe, eu acabei a faculdade e agora o que eu faço da minha vida? Porque eu já tinha um trabalho de auditora onde eu ganhava muito bem na época, pro salário que eu tinha comparado a muitas pessoas, eu ganhava muito bem.
E eu falava assim, mas mãe, e agora? Imagina, gente, eu estava formada, eu estava com um bom trabalho, mas eu era solteira, né? Então, ou seja, eu não estava me encaixando no padrão da sociedade, eu fiquei desesperada. Eu falei, mãe, e agora? O que que eu faço? A minha mãe falou assim para mim, Karine, você e essa sua mania de querer comer o mundo. Ela falou desse jeito, né? E hoje em dia, essa inquietude, esse vazio que eu sentia, né? Ele foi preenchido justamente compartilhando com as pessoas aquilo que eu faço. Mas para eu sentir esse preenchimento, primeiro eu tive que descobrir quem era a Karine e o que de verdade era importante para a Karine, né? E aonde que era o meu lugar no mundo, vamos dizer assim. Eu gosto daquilo que eu faço e é o que você falou, eu poderia fazer isso aqui e não cobrar nada. Nada. Até que, vamos dizer assim, tem uma parte do trabalho que eu faço, que são os vídeos na internet, que muita gente acredita e fala assim, mas faz vídeo na internet. As pessoas não têm ideia do trabalho que está por trás de um vídeo na internet. Você estudar sobre aquilo, você tentar explicar aquilo de uma maneira que as pessoas possam compreender e possam aplicar na vida delas. É um trabalho, na verdade, eu acho que de muito autoconhecimento. E até tem um professor que ele fala, né? Seja altruísta por egoísmo. Porque eu cresci muito como pessoa e como profissional, desde que eu decidi compartilhar com as pessoas aquilo que eu sei. Ai, que coisa divertida. Esse café é delicioso, Karine, mas a gente vai ter que encerrando. Mas eu assim, fiquei muito feliz dessa conversa. Vou te dar um espacinho para trazer as suas considerações, né, para a gente finalizar. E já te convido para um próximo café, para a gente ir aprofundando e falando um pouco mais desse trabalho que tu estás realizando. Eu, de minha parte, fico muito feliz, eu não sei, assim, sabe? De ver esse movimento. Espero que inspire muitas pessoas, sobretudo jovens, né, a olhar para isso, a estar atento a isso, sabe? E a não ficar em função só do prazer momentâneo, a pensar a vida a longo prazo. E buscar essa conexão, né, com a sua essência. Então, deixo para tu colocares ali. Mariana, antes de mais nada, eu agradeço de novo o seu convite. Poder estar aqui conversando com você e saber, né, que de alguma maneira outras pessoas vão assistir esse vídeo e poder dizer para todo mundo. E tem uma frase que eu tenho comigo, que eu carrego a minha vida, acho que desde que eu me entendo por gente. Não importa o que você tem, se onde você quer chegar. Se você quer chegar na esquina, chega na esquina, mas faz o percurso bem feito. Desfruta desse percurso bem feito, sabe? Desfruta de tudo isso. E como a gente já comentou, dinheiro, ele é apenas ferramenta. Só que ele é uma ferramenta que ela precisa ser utilizada. A gente não pode ignorar o dinheiro e nem condenar o dinheiro. Ele é uma ferramenta necessária, já que a gente vive no mundo material, onde a gente necessita de ter um teto na nossa cabeça para nos abrigar do frio, né? Da chuva, até do calor, porque dependendo de onde a gente vive do calor. Também ele traz essa, vamos dizer assim, seguridade, comodidade. E como dizia o meu pai, o dinheiro não vai deixar você passar vontade. Porque não tem nada pior que uma criança passar vontade. Mas aprender que é isso. O dinheiro ele não é inimigo, ele é amigo. Mas tudo depende de como a gente vai utilizar ele. E que qualquer pessoa é capaz de aprender a investir. Já vou adiantar uma coisa para o próximo vídeo, né? Para a próxima conversa que vai ser sobre investimento. A gente não precisa ter 12 meses do nosso salário guardado para só começar a investir. A gente consegue começar a investir antes. Então, por isso que eu digo, qualquer pessoa pode aprender. Só basta querer, sentar o bumbum na cadeira e falar assim, tá bom, vou estudar. Vou aprender. Eu tu fez lembrar agora de uma frase do Emmanuel que diz, né, que o dinheiro, na sua origem, é propriedade simples de Deus. Isso mesmo. Então, já é a inspiração mesmo para a gente olhar para ele com carinho, né? Com carinho, e perguntar o que ele tem para nos ensinar como instrumento. Muito obrigada. Mariana, gratidão. Gratidão pelo convite e gratidão por participar aqui com você, com os inscritos do seu canal, e eu espero aportar alguma coisa de valor para eles aí do outro lado. Com certeza.